2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos. Pai, por favor, eu posso pregar a Cristo? Por favor, abra os olhos e os ouvidos de todos nós, para que nós possamos enxergar a Cristo. Somente um presente nós te pedimos. E nós temos pedido o melhor. Ó Deus, Cristo, que possamos enxergar a Cristo. Amém. Nós somos embaixadores. Como isso é possível? Como isso é possível? Seria uma incrível demonstração de graça, se tão somente Ele nos enviasse por um momento ao inferno. Mas Ele nos livrou completamente. Seria uma incrível demonstração de graça, uma incrível demonstração, se tão somente nos colocasse em um lugar onde não pudéssemos ser encontrados e nos deixasse ali pela toda a eternidade. Seria graça por causa do nosso pecado. Seria inconcebível se nos colocasse ao mesmo nível dos anjos, se nos fizesse ser servos nos seus atos. Mas Ele nos fez filhos. E como se isso não fosse suficiente, também embaixadores. Embaixadores de Cristo. Não da lei, não da letra, mas do seu Filho amado. Embaixadores de Cristo. Existe tamanha majestade nisso. Existe tanta beleza, uma beleza tão apurada, que mata o pregador. Tem o poder de desintegrar a sua mente, explodir o seu coração em 1000 pedaços. Oh, irmãos, vocês não precisam de mais. Só precisam de uma grande, exaltada e ampla, e mais elevada e profunda visão de Cristo. O povo de Deus ao redor do mundo não precisa de estratégias, não precisam da sabedoria dos homens, não precisam de ideias inteligentes, somente precisam enxergar Cristo. E esse é o fardo, esse é o terror, a dor e a beleza da pregação. Irmãos, nós não somos homens do povo. E apesar de que devemos amá-los e caminhar entre eles, somos antes de nada homens de Deus. E nossa tarefa principal é estar nos átrios de Deus. Estar nos seus átrios. Estar no estrado dos seus pés. E dizer: nada do que eu tenho até agora é suficiente. Eu devo ter mais de Cristo.
e depois olhar para o povo de Deus e enxergá-los famintos, enxergar que nós temos tão pouco poder e exclamar: ó Deus, eu não sou um pregador, consume o meu coração por Cristo, para que eu possa ficar de pé diante do teu povo e proclamar com a tua palavra, que ter uma visão mais elevada dele, enxergar a Cristo, é suficiente. É suficiente. Mas outra vez, essa é a dor de pregar. Porque alguém quisesse se arriscar a entrar em uma profissão na qual cada vez que vai abrir sua boca vai falhar. Não há nada. Ele é tão grandioso que a mente não pode compreender ele. Spurgeon sempre lamentou que ainda tendo o melhor vocabulário, e ainda tendo os lábios de um serafim, nada disso importaria. Toda a linguagem iria falhar. Toda a linguagem falha. Então, se tentássemos alguma coisa nesta tarde, nós falharíamos. Cristo. Oh, que Deus me mostrasse a Cristo e a você também. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele. O Evangelho, dessa grandiosa coroa de doutrina, desta majestosa diadema de teologia, a joia central, que brilha mais do que todas as outras, que é a fonte de todas as outras e outras doutrinas, é o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje em dia as pessoas discutem sobre muitas coisas. Com respeito à escatologia, eu posso te afirmar, você não saberá tudo sobre a segunda vinda até que ela aconteça. Vai passar uma eternidade na glória e ainda não vai alcançar nem a bainha da saia do Everest, do Evangelho de Jesus Cristo. Será uma compreensão infinita que nunca vai terminar. Nunca. Vai seguir, enquanto contemplarmos de glória em glória o que Deus fez por nós em Cristo. E eu posso garantir a vocês, com a autoridade das Escrituras, que essa é a única cura para tudo. É o mais importante para o pregador e para a sua igreja. Pregador, você, vá mais longe e mais fundo, até o coração do Evangelho. E enquanto você fizer isso, o resto vai ficar em segundo lugar. Conheça o Evangelho. Conheça ele. Seja um homem que mora nos seus estudos, que lê livros antigos, que clama a Deus em oração para que no domingo, quando você estiver no púlpito e abrir a sua boca, você tenha algo para dizer de Deus para o povo de Deus. Não simplesmente sobre ética ou sobre moralidade, senão sobre uma pessoa que é incompreensível e cheia de glória. Cheia de glória. E aqui nós temos este texto. Tem tanto para dizer antes de chegar ao texto, mas o tempo nos limita. Primeiro quero dizer que você não pode compreender o texto do versículo 21. Você dirá, sim, irmão Paul, não podemos compreender até que não saibamos quão vil é o pecado. Sim, mas você não pode entender isso. Nem a sua congregação. A menos que entendamos quem Deus é. Esse é o primeiro passo no Evangelho. Não é o pecado do homem. O primeiro passo no Evangelho é o conhecimento sobre Deus. Você pode discutir todo dia com uma pessoa, você pode tratar de convencer essa pessoa com todos os seus argumentos do quão horroroso, quão podre, quão terrível é o pecado, mas ele não vai enxergar. A sua tarefa, pregador, é estudar os atributos de Deus até que você comece a arder por isso.
Revele Deus ao povo por intermédio da proclamação da palavra, e eles vão enxergar o seu pecado. Quando você pregar nas ruas, pregue os atributos de Deus. E nessa luz, toda a escuridão vai se mostrar. Será claramente visível. E antes que possamos passar a Isaías e entender isso, devemos entender qual é o grande dilema. E me surpreende isso. Enquanto eu leio livros antigos, particularmente os reformadores, incluindo os puritanos, parece que em cada página eles falam deste tema e quase nunca o escuto na pregação moderna. E o tema é este: a grande questão de todas as escrituras, de onde tudo se deriva, segundo Paulo no capítulo 3 de Romanos. É isso, é um dilema divino. Como Deus pode ser justo? Como Ele pode ser verdadeiramente justo e justificar o ímpio ainda assim? Isso não está reto, certo? Como isso pode acontecer? Mas antes de ir ao texto, quero te mostrar, utilizando o Antigo Testamento. Me acompanhe por um segundo, até Êxodo 34. Aqui nós temos uma revelação de Deus a Moisés. E é um paralelo com Isaías 6, 34:5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Vocês podem enxergar o problema nesse texto? Quando diz que Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, é uma maneira hebraica de empilhar os termos para dizer que Deus perdoa todo tipo de pecado. Então a seguinte declaração nos produz uma enorme confusão, porque diz isso aqui, ó: ainda que não inocenta o culpado. Como isso pode ser verdade? Como você pode ter as duas coisas no mesmo texto, em relação ao mesmo Deus? Sigamos e vamos ao livro de Salmos por um momento, capítulo 32. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Quando você lê isso, você louva a Deus. Se você lê isso à luz do que Deus é. Olha o que ele diz. Deus cobre o pecado. Eu pensava que essa era a estratégia dos juízes corruptos. Como um Deus santo e justo pode cobrir pecados? Como? É o dilema ético, moral, teológico, filosófico do rei Davi. Ele deveria ter morrido. Adão deveria ter morrido. Noé deveria ter morrido. Abraão deveria ter morrido. Davi deveria ter morrido. Todos deveriam morrer. Se Deus é um Deus justo, como pode cobrir o pecado e ainda assim ser justo? Vamos para Provérbios 17, versículo 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Se vamos ao Novo Testamento, escutaremos, especialmente em Romanos 3 e 4, o que nós escutaremos? Escutaremos louvores de homens, de apóstolos e de anjos. Sobre o quê? Sobre o que Deus justifica os ímpios. Deus justifica o ímpio. Escrevemos tanto sobre isso, pregamos sobre isso, exaltamos o perdão de Deus sobre os ímpios. Este é o grande dilema. Está no livro, e as escrituras não podem ser quebradas. Que o que justifica o ímpio é uma abominação para o Senhor. Então, como é que o Senhor justifica o ímpio? Essa é a grande pergunta do Evangelho. E contudo, é muito descuidado hoje em dia. As pessoas não entendem, não se fala o suficiente dos atributos de Deus hoje em dia. Vamos por um momento ao livro de Miqueias. Aqui nós revelaremos parte deste dilema. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão do restante da tua herança?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Temos escrito canções sobre isso. Deus tomou o nosso pecado e lançou ele para o chão e pisou nesse pecado. Deus tomou o nosso pecado e fez dele uma bola e ele lançou essa bola nas profundezas do mar, onde não podemos voltar mais, e nos regozijamos. Mas isso não tem nenhum sentido se não é interpretado cristologicamente. Deus não simplesmente tirou o seu pecado de você, não somente tirou o pecado do seu povo e pisou. Não pegou uma bola de pecado impessoal e lançou no mar. A resposta a este grande dilema se encontra nisto. Deus pegou o seu pecado e o colocou sobre o seu Cristo perfeito e pisou Cristo debaixo dos pés da ira de Deus. Deus pegou o pecado dos seus eleitos, Deus tirou o pecado da sua igreja, fez desse pecado uma bola e colocou esse pecado sobre Cristo e logo lançou a Cristo ao mar da sua ira. A única maneira, segundo Paulo, que Deus pode ser justo e o justificador do ímpio é porque existe um resgate. É porque há uma propiciação, há um sacrifício tão puro, tão poderoso, tão satisfatório para Deus, que satisfaz a exigência de justiça pela parte de Deus e aplaca a ira de Deus. Agora bem, à luz disso, vejamos o nosso texto. Aquele que não conheceu o pecado. Quando vemos isso, o que nós pensamos? Ele cumpriu a lei, nasceu debaixo da lei e cumpriu a lei. Sim, isso é verdade, mas é algo muito mais poderoso do que isso. É muito mais grandioso. Me deixe dar um exemplo. Qual pecado você acha que é o maior pecado? Talvez você pense que é quebrar o maior dos mandamentos. Amar a Deus todo o seu coração, mente, alma, mente e força. Me escute bem. Jamais existiu um ser humano neste planeta, em todos os milhares de anos da história humana, em todos os milhões de pessoas que já caminharam nesta terra, jamais existiu entre toda essa massa uma só pessoa que por uma fração de segundo tem amado ao Senhor com todo o seu coração, mente, alma e força. Pense nisso. Entre os milhões da semente de Adão, nenhum só, por uma fração sequer de segundo, tem amado a Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. E ainda com isso, este Jesus de Nazaré nunca passou um segundo sem amar ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, mente, alma e força. É absolutamente maravilhoso! É maravilhoso! Grite a Ele com todas as suas forças, deixe que arranque o seu coração do peito. Isso é suficiente para impulsar a um cristão em um sentido sem número de eras. Olhe este homem, Jesus, e o que ele fez? Nosso vitorioso, conquistador, campeão, fez aquilo que nenhum de nós podemos fazer, nenhum de nós poderíamos fazer. E ainda ele diz, ó irmãos, pensem antes de pregar esse texto. Sim, ele foi tentado como nós. Justamente como nós. Nunca falhou. Sim. Mas você não está entendendo. Imagine que ao meu lado está um levantador de pesos de classe mundial. Então você coloca uma barra de 20 quilos nas suas costas e outra nas minhas costas. Eu estou bem, ok? Ele está bem. Depois você coloca 2 pesos nas barras e agora nós dois temos 60 quilos, ainda estamos ok. E logo você coloca outras e agora cada um de nós temos 100 quilos nas costas. Sim, ainda eu posso fazer agachamentos. Então, ainda eu estou ok. Mas depois nós chegamos aos 160 quilos. 160 quilos e eu vou tremer, eu não vou querer me agachar porque eu não vou poder me levantar.
com ele está tudo ok. E logo os dois, nós temos 405 quilos e ele nem sequer fica suado. E eu caio, e eu me quebro em 1000 pedaços. Se nós colocamos a tentação sobre o mais forte de todos nós, e se a colocamos sobre ele, nós quebramos, mas a tentação foi colocada, e foi colocada e colocada sobre ele. E ele permaneceu, e ele permaneceu, e ele permaneceu. Aquilo que veio sobre ele foi muito mais além do que qualquer coisa que veio sobre nós. E com tudo isso, Cristo, com as costas largas, este Salvador com o peito aberto, permaneceu absolutamente inamovível. Ele é um campeão, é um rei, e isso ele conquistou com o pulso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Faz anos, quando eu vi esse texto pela primeira vez, eu fiquei aterrorizado. Eu consultei Calvino e ele me disse que eu tinha razão por estar aterrorizado. E ele me advertiu, ele me disse: não minimize isto, não minimize isto. Ou você roubará o povo de Deus a glória de conhecer o Cristo deles. Não minimize nem exagere. Não vai muito longe com isso. Este é um texto perigoso. Você poderia entrar no território da blasfêmia. O que significa que ele foi feito pecado. Eu acho que, e muitos estão de acordo, Martin Lloyd Jones em particular, a resposta está no versículo 21. O que significa para Cristo ter sido feito pecado? O que significa para nós sermos justos? Olha o texto. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O momento no qual nós cremos em Cristo, nós fomos de alguma maneira infundidos com tal graça que a nossa natureza foi transformada além do corrupto e nós nos convertemos em seres perfeitos? Absolutamente não. O que aconteceu quando nós cremos em Cristo? A justiça de Cristo nos foi imputada. Escute agora cuidadosamente a minha linguagem, porque eu vou utilizar uma palavra que não se escuta com muita frequência. O momento no qual nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós fomos legal ou forensemente declarados justos diante de Deus. E Ele nos tratou como justos diante dele. Não esqueçam da palavra tratar, porque é importante para entender a cruz. O momento no qual nós cremos em Cristo, foi declarado que nós estamos justos diante do trono de Deus. E Deus os tratou como estando justos diante dele. Inclusive, quando o cristão cai diante da amorosa disciplina de Deus, ainda está no contexto de ser justo diante dele. Não é um juiz, mas um pai. Então, como Cristo veio a ser pecado? No Calvário, os pecados do povo de Deus foram imputados a ele. E ele foi legalmente declarado culpado e foi tratado desta maneira. Foi tratado como se o fosse. Isso te faz tremer? Se não, é porque você carece de conhecimento dos atributos de Deus. Que o Deus perfeitamente santo trate o pecador como pecador. É algo profundamente aterrador. E não é algo como no inferno de Dante, uma ira perversa e torcida ou uma tortura. É a cegadora e branca santidade de Deus manifestada contra o mal. Você entende? Ele foi feito pecado. Para nós é algo muito difícil de entender, porque fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado, descendemos de gente com lábios impuros, bebemos iniquidade como se fosse água. Como poderíamos entender o que significa para o santo, perfeito Filho de Deus, que sempre conheceu uma perfeita comunhão com o Pai? Como poderíamos saber o que significa para ele suportar o pecado? Imagine que uma bela dama desta igreja decide ir alcançar as prostitutas de Los Angeles.
E ela é do tipo de mulher que todos vocês conhecem, ela é tão pura como uma mulher pode ser. É uma mulher amada e santa. E a coisa mais mínima ofende o espírito dela. Mas ela decide sair para alcançar almas lá na rua. E enquanto ela está ali entregando panfletos, chega a polícia e pega aquelas prostitutas e coloca elas dentro de um carro. E pega ela também e joga ela dentro da patrulha. As prostitutas estão falando pelo celular, conversando, fazendo piadas, fazendo as unhas. Mas essa querida irmã, ela está no cantinho. Ela não pode nem respirar. Toda a vida dela está fora do lugar. Ela está machucada pela sujeira dos homens que tocaram nela. Ela está fora de si. Está francamente histérica, fora do controle. Isso nem sequer se compara. De fato, se eu tivesse desejado não utilizar essa ilustração, não é nada comparado com o que Cristo conheceu quando tomou os pecados da sua noiva sobre ele. Vamos seguir. Esse texto nos diz que Cristo foi feito pecado. Aí você pensa, pare, Paulo, pare. É suficiente. Ele foi feito pecado, ok. Mas quando pensamos que não pode ser mais obscuro, Paulo acende uma lâmpada e nos leva muito mais abaixo, as masmorras, sobre Gálatas capítulo 3. Olha o que diz Gálatas capítulo 3. Versículo 10. Porque todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Bem, toma muitas leituras entender exatamente o que significa ser maldito, mas me permite resumir isso para vocês. O pecador, não apenas somente diante de Deus, mas diante de toda criatura santa no céu, a última coisa que esse pecador vai escutar, e ele é tão vil, tão repugnante diante de Deus, a última coisa que esse pecador vai escutar quando colocar um pé no inferno, será todo o céu, toda a criatura de pé aplaudindo a Deus, porque Deus livrou a terra deste homem. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Eu já li esse texto muitas vezes, mas ele nunca deixou de me escandalizar pela frialdade do meu coração. Como é que eu posso respirar à luz dessa verdade sobre o que o meu Salvador, o seu Salvador, fez por nós? Vocês percebem? Paulo estava certo quando escreveu a Timóteo. Grande é o mistério da piedade. Essa é a fonte da salvação. Romanos 1,16, essa é a fonte de toda a verdadeira piedade. Se essa não é a tua fonte, então a sua piedade brota da idolatria. Queremos ser piedosos, queremos agradar a Ele devido a isto. Devido ao Evangelho, por causa do que Ele fez. Isso é o que faz aos missionários. Isso é o que faz aos pregadores de ruas. Isso é o que não se nos está permitido ficarmos calados. Ele foi feito maldito. Nas bem-aventuranças temos as bênçãos de Cristo. O reino dos céus. Ver a Deus. E assim, de alguma maneira, a maldição é um antônimo do que nós vemos nas bem-aventuranças, não é? Então, escrevamos de novo. Escute. Os bem-aventurados têm o reino dos céus garantido. Os malditos não poderão entrar no reino. Os bem-aventurados serão beneficiados com o consolo divino. Os malditos serão o objeto da ira divina. Os bem-aventurados herdarão a terra, os malditos serão cortados da terra. Os bem-aventurados serão fartos, os malditos serão miseráveis e infelizes. Os bem-aventurados receberão misericórdia, os malditos serão condenados sem piedade.
Os bem-aventurados enxergarão a Deus, os malditos serão cortados da presença de Deus. Os bem-aventurados são filhos e filhas, os malditos serão repudiados em desgraça. Honestamente, às vezes, se não estamos firmes no Evangelho, se não estamos cristologicamente, isso de estar centrados no Evangelho pode ser algo um tanto trilhado. Há coisas que o puritano diz que somente poderiam ser ditas com lábios trêmulos. Jovens, percebam que não basta estar na teologia puritana, devemos ter a devoção da teologia puritana. Lábios trêmulos é dizer que cada vez que eu clamo, eu sou abençoado. E ressoa no fundo da minha mente que é porque ele foi feito maldição. Cada favor, cada misericórdia, cada piedade, cada amabilidade foi comprado. É por isso que cada presente de Deus deve ser entesourado em uma caixa do nosso coração e ser selado com um selo irrompível. Tudo foi comprado com seu sangue. Tudo foi comprado com o seu sofrimento. E é por isso que nós somos as pessoas mais regozijantes e mais quebrantadas ao mesmo tempo. Agora eu quero ir a... Você não precisa procurar, não temos tempo, mas... Quando fala com respeito à maldição, se procurarmos em Deuteronômio 27 e 28, nós vamos encontrar algo muito parecido com o que aconteceu no acampamento de Israel. O que aconteceu? O acampamento foi dividido. Uma parte do acampamento foi enviada ao Monte Gerizim. E no Monte Gerizim eles deveriam clamar para todas as bênçãos que viessem sobre aquele que cumprisse a lei. Mas a outra parte do acampamento foi enviada ao Monte Ebal, onde eles deveriam clamar todas as maldições que cairiam sobre aquele que quebrasse a lei. Não acho que seja necessário explicar a doutrina da depravação total para saber a qual acampamento nós pertencemos. Mas isso é o que você precisa entender. Jeová sempre teve somente um servo, uma testemunha, um campeão, um filho, apenas um obediente à lei. E esse foi obediente da lei, ele tomou para si o lugar dos seus irmãos. Nós, uns vis e desobedientes da lei e rebeldes, todos nós. Mas em amor, de acordo com o eterno conselho do Pai, o obediente da lei tomou para si o lugar dos violadores da lei e sofreu a maldição que era para eles sofrerem. O que eu tenho feito é ir a estes dois textos de Deuteronômio 27 e 28 e mostrar de que maneira isso se aplica a Cristo. A primeira declaração eu peguei emprestado de R.C. Sproul. Escute, e o resto vem em Deuteronômio, escute. Quando Cristo clamou no Calvário, meu Deus, por que me desamparaste? O Dr. Sproul diz, o Pai respondeu, o Senhor teu Deus te condena. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e ninguém haverá que te salve. O Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desraigados da terra, maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo, maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Virás a ser passo, provérbio e motejo entre todos os povos, todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. A graça comum é tão desvirtuada,
Em cada dia da vida do pecador, o céu deveria estar gritando com você: está condenado. Vocês me entendem? A cada lugar que você fosse, a cada passo que você desse, cada vez que respirasse, cada batida do seu coração, você somente escutaria ressoando nos seus ouvidos, uma e outra vez: maldito, 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 maldito. Então, no dia do juízo, Deus seria vindicado e te enviaria ao inferno, onde você escutaria: maldito, maldito, maldito. Mas um irmão maior, o cumpridor da lei, o Messias, o Filho de Deus, o vitorioso, o campeão, ele veio e tomou o nosso lugar e carregou a maldição no nosso lugar. Eu escrevi aqui: enquanto Cristo levava o nosso pecado no Calvário, ele foi condenado como um homem que faz um ídolo e levanta ele em segredo. Ele foi condenado como aquele que desonra sua mãe e seu pai, como aquele que reduz o limite do seu próximo, como aquele que faz errar o cego, como aquele que perverte o direito de estrangeiro, do órfão e da viúva. Foi condenado como um que é culpado de toda perversão e a imoralidade, como aquele que fere ao seu próximo ocultamente, como aquele que recebe suborno para matar ao inocente, como aquele que não confirma as palavras dessa lei para cumpri-las. No livro de Provérbios, somente a modo de ilustração, diz: como pássaro que foge como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Como é que a maldição veio sobre o ramo? Somente porque o ramo tomou o meu lugar. Tomou o nosso lugar e levou o nosso pecado. Outra vez leamos: nossa maldição não veio sobre o ramo por alguma falha no seu caráter ou por algum erro nele, senão porque comprou os pecados do seu povo e levou essa iniquidade diante do trono do juízo de Deus. Ali permaneceu, descoberto, desprotegido e vulnerável a todo recurso de juízo divino que era para nós. Davi disse isso: quão bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quão bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Eu escrevi aqui: o pecado imputado a Cristo foi exposto diante do Deus dos exércitos dos céus. Ele foi apontado diante dos homens, feito espetáculo diante dos anjos e dos demônios. As transgressões que ele levou não lhe foram perdoadas, e os pecados que carregou não foram cobertos. O homem recebeu bênção porque sua iniquidade não lhe foi imputada. Quando Cristo foi amaldiçoado incomensuravelmente, porque a iniquidade de todos nós caiu sobre ele. Na renovação do pacto em Moabe, escutamos isto. Existe uma advertência feita ao povo de Israel, e diz assim: em relação ao que viola a lei, aquele que desobedece à lei de Deus, fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Então o Senhor o separará para calamidade de todas as tribos de Israel, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Algumas vezes, quando estou testemunhando ou pregando nas ruas, e algum pecador fica bravo comigo, eu digo para ele o seguinte: você é muito valente, porque se sente apoiado. Mas no dia do juízo será separado para calamidade. Me mostre que não lhe tremerá a mão nesse dia. Se jacte nesse dia de que você não tem medo. Ouça, esse dia você vai se derreter diante dele como uma figurinha de cera diante de um maçarico. Você estará sem advogado, a menos que você corra agora para Cristo. Há um texto de bênçãos, e é muito lindo, mas outra vez, às vezes perdemos o ponto. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Nós ensinamos isso ao povo de Deus sem dizer-lhes que isso é impossível. Como poderia o Senhor fazer isto com os pecadores? E é somente porque na cruz, o único que merecia tal bênção de Jeová
Foi o único que levou a maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Escute, no tempo que nos resta, vejamos algo sobre o jardim. Isso é absurdo. Você já percebeu que graças à evangelização evangélica, muita gente pensa que nossos pecados foram perdoados porque os romanos espancaram Jesus? A Páscoa se aproxima e eu fico apavorado com as pregações que nós vamos escutar. O pregador vai dizer coisas como essas assim, ó. Cristo disse que passe de mim este cálice, que passe de mim este cálice, passe de mim este cálice. E depois ele diz, ele era onisciente, ele conseguiu ver o chicote que viria sobre ele. Ele viu a coroa de espinhos e toda a zombaria, ele viu os cravos nas suas mãos e nos seus pés, e isso lhe fez suar umas enormes gotas de sangue. Deixa eu dizer que a agonia física de Cristo foi absolutamente essencial na expiação. E eu não vou negar nada disso, mas se isso é tudo o que você diz ao seu povo, você não está dizendo a eles nada sobre o Calvário. Isso se pode provar lendo sobre os mártires dos 3 séculos seguintes. Os pequenos discípulos, as ovelhinhas de Jesus, carregaram as suas cruzes. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo e alguns morreram no fogo. E a história do martírio nos conta que eles foram à cruz com a cabeça para baixo e cantando canções sobre o majestoso privilégio de morrer como seu Senhor. E agora você me diz que o campeão da sua salvação estava acovardado lá no jardim? O que havia no cálice? Salmo 75, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorve-no até as escórias todos os ímpios da terra. E Jeremias concorda, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações das quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Eu me lembro uma vez que eu estava ensinando numa escola que estava arraigada lá na tradição reformada. Eu preguei na capela, eu disse antes de pregar para eles, para quem que eu vou pregar aqui? E me disseram as crianças pré-escola e para primário. Eu disse, eu vou pregar sobre a propiciação. E o rapaz lá do mestre me disse, isso aqui não é nenhum problema, senhor. Então eu comecei a ensinar e quando cheguei ao tema do cálice, eu perguntei para os estudantes o que havia no cálice. O que havia no cálice? E com uma tradição reformada verdadeira, uma pequena menininha de 9 anos levantou a mão. Eu apontei para ela, ela ficou de pé ao lado da carteira dela, com uma mão sobre a mesa. E ela ficou bem reta e disse, Senhor, a ira do Deus Todo-Poderoso é o que havia no cálice. Isso é belo. Isso é maravilhoso. Pensem, criaturas. Muito frequentemente você supõe muitas coisas. Você supõe que o seu povo entende a cruz, mas eu posso te dizer que ao redor do mundo pessoas se aproximam de mim e dizem, irmão Paul, por 15 anos eu tenho caminhado com Cristo, eu tenho confiado em Cristo. E eu nunca tinha imaginado toda essa pregação dos judeus e dos romanos espancando Jesus, e eu pensava que isso foi a paga pelos meus pecados, mas essa noite eu entendi. Ele foi quebrantado. Agradou ao Senhor moer ele. Moer ele. Imagina que você está ali num pequeno povoado, que lá tem tipo como a um meio quilômetro de uma represa, e essa represa tem 1000 metros de altura e 1000 metros de largura, e ela está cheia. Ela está cheia até o topo, e numa manhã você escuta um estrondo, você acorda e você sai correndo. Você vai correndo para a janela e você enxerga, e você vê que a represa estourou, e você vê que uma parede de água que chega até o céu vem na sua direção, e não interessa quão rápido você possa correr, não interessa quão ligeiro os seus pés sejam, você vai morrer, e ninguém vai se lembrar do seu nome, você vai ser eliminado da face da terra. E antes de que a onda bata na sua casa, a terra se abre e bebe toda aquela água. De modo que nem sequer uma gota de água caia sequer no seu jardim.
Louve a Cristo, nosso poderoso campeão. No Calvário, Ele tomou o nosso pecado e suportou a ira do Deus Todo-Poderoso. Eu escuto os homens dizerem, isso é um abuso infantil cósmico, e o meu coração não sabe se chora ou se vai para a guerra. É a verdade mais preciosa para mim, porque os meus pecados são tão terríveis, que somente uma obra como essa pode me salvar. Certa vez eu estava pregando em uma universidade secular sobre a expiação, e um estudante, ele se levantou e disse, eu tenho uma pergunta para você. Eu disse, o quê? Como pode ser que o sofrimento de algumas horas de um só homem em uma cruz salve uma multidão de homens, uma multidão incontável, como você diz, de homens do juízo eterno? E eu disse para ele, filho, você disse isso para fazer o mal, mas Deus vai converter para o bem. Obrigado por fazer essa pergunta. Agora se sente. Você quer saber como um homem morrendo sozinho durante algumas horas em um madeiro pode salvar uma multidão de homens de uma eternidade no inferno? É porque esse homem, ele vale mais que todos esses outros homens juntos. Se você toma montanhas, montes e tudo mais, se você toma tudo, todo o planeta, toda a estrela, toda a forma de beleza, tudo aquilo que canta, tudo que resplandece, e coloca tudo isso num lado, e você coloca Cristo no outro lado da balança, Ele vai pesar muito mais. Ele vai pesar mais. Irmão, é a Ele a quem nós perseguimos. Vá para os seus estudos. Vá para os seus estudos e mergulhe, não para ser mais esperto que os outros, mas para observar a sua glória, até que isso produza dor em você, até que desintegre você, e te reconstitua, e te faça um pregador. Um dos meus escritores favoritos de toda a história é John Flavel. No seu livro Glórias Essenciais de Cristo, ele disse, se eu não escrevo seus louvores à luz da lua, eu não poderia pintá-las adequadamente. E há um fragmento no primeiro volume dele, que eu retitulei, Perdoa, Menino do Céu, mas se chama A Pechincha do Pai com o Filho ao Barganha. Eu quero que vocês escutem. A maneira tão concisa como ele expõe o Evangelho. O pai fala no passado, ele diz, meu filho, eis aqui uma companhia de pobres almas miseráveis, que se desfizeram completamente e agora estão à mercê da minha justiça. A justiça exige satisfação por eles, ou se satisfazerá na sua ruína eterna. O que será feito por estas almas? Homens, isso é verdade. Cristo responde, ó meu Pai, tal é o meu amor e compaixão por eles. Existem muitas modas no cristianismo, inclusive nos círculos reformados. Um deles, que é uma verdade espetacular, mas precisa ser entendida, é que Deus fez tudo para a sua própria glória. E isso é verdade, verdade, verdade. Mas às vezes eu escuto, especialmente em pregadores jovens, que minimizam o amor que Deus depositou no seu povo. Deus tem feito tudo para a sua própria glória. Em Deuteronômio 7, basicamente, Israel pergunta ao Senhor, por que o Senhor me ama? E Deus responde antologicamente, eu te amo porque eu te amo. Por sua própria glória. E com tudo isso, Ele derramou o seu amor sobre nós. E o mais especial para mim é que Cristo foi ao Calvário por amor aos pecadores. Por amor à sua noiva. E é isso que Flavel diz, ó meu Pai, tal é o meu amor e compaixão por eles, e que em vez de que eles pereçam eternamente, eu serei o fiador deles.
Quem pode dizer isso, senão uma deidade? Eu, Pai. Eu serei responsável por eles. E depois diz, escute bem, Pai, traga todas as faturas para que eu possa ver tudo o que eles te devem. E depois diz isso, Senhor, traga todos eles. E logo, escute isso. Senhor, traga todos eles para que não fique nenhuma dívida com eles. Vocês escutaram isso? Não há dívidas. Livre, perfeito, expiação, sacrifício perfeito, livre. Não há mais pagamentos, todas as faturas foram pagas. Senhor, traga todos eles para que não fique nenhuma dívida com eles e coloque tudo na minha conta. Eu prefiro sofrer a tua ira em vez de que eles sofram ela. Sobre mim, meu pai, sobre mim, coloque todas as dívidas deles. E o pai respondeu, mas meu filho, se eu perdoar eles, você precisa aceitar e pagar até o último centavo. Não espere nenhum alívio da minha parte. Quando você viaja pelo Rio Amazonas em um barquinho e você enxerga a tormenta no horizonte, você começa a orar porque você sabe que apenas poderá chegar na costa, e se não chegar na costa, você vai afundar. E você ora para que aquelas nuvens reduzam e de alguma maneira que se dividam e para que o resto delas se aparte, todo o resto se aparte e você estará salvo e as ondas vão passar pelo lado do seu barco. Aí você ora por uma diminuição, mas aqui ele diz isso: não espere nenhum alívio, meu filho. Se eu perdoar eles, eu não perdoarei você. Muito bem, Pai. Que assim seja. Carregue tudo sobre mim. Eu estou pronto para pagar isso. E ainda que isso provoque a minha ruína, e ainda que isso me empobreça e esvazie todos os meus tesouros, contudo, eu estou contente em ter que suportar. Contente em suportar. E eu vou terminar dizendo isso. Como foi dito faz 2 dias, uma das mais grandes narrativas do Antigo Testamento é o mandamento a Abraão para ele levar o seu filho Isaque ao Monte Moriá e sacrificar o seu filho ali. E deixa eu repetir o que já foi dito. Escute a linguagem. Toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, Isaque, vai-te à terra de Moriá. Oferece ele ali em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. E o fardo foi colocado sobre o ancião. E você vê, em obediência e grande dor, ele indo para o monte. Preparou o altar, preparou a lenha, colocou o filho dele lá, amarrou ele com as cordas, tirou o cutelo que provavelmente ele usou para circuncidar aquele mesmo garoto, levantou sua mão e a sua vontade entrou na vontade de Deus. E nesse momento, a sua mão foi detida. E foi dito para Abraão: Jeová Jirê providenciou um carneiro. Eu não quero ser duro, mas eu não quero que vocês achem graça do que eu vou dizer. Na minha presença, nunca utilize a terminologia Jeová Jirê para se referir a uma casa, uma Mercedes ou a prosperidade. Porque, querido amigo, teremos problemas. Ele proverá um carneiro. E todos os que escutamos essa história dizemos o seguinte: que lindo final para esta linda história. Que belo final. Não é o final. É a metade. Século após século, a cortina permaneceu fechada. E faz 2000 anos que ela se abriu novamente. E ali estava pendurado o Filho de Deus, o seu único filho, a quem ele amava. E tomou o cutelo da mão de Abraão
e o enterrou no peito do seu próprio filho. Um poeta disse: ofereçam o sacrifício, todos os pecados da criação pelo chamado, ofereçam o sacrifício, uma vida para pagar todos, ofereçam o sacrifício, o inocente, o justo deve ser assassinado. Ofereçam sacrifício e tragam ao homem de volta a Deus. Outra vez, somos embaixadores desta pérola. Somos embaixadores deste tesouro. Como pode ser, irmãos? Fuja daqui. Fuja daqui. E vá para o seu estudo. E busque Ele. E busque Ele. E busque Ele. Para que você possa revelar mais e mais e mais dele ao seu povo. E à medida que eles se aferrem a tudo isso, se os seus corações são realmente regenerados, eles vão crescer em santidade, vão crescer em devoção, e depois vão sair para as ruas e não vão discutir sobre política e coisas assim. Não brigue com os homens sobre os padrões éticos e etc. Proclame quem é Deus e o que Ele fez. Grite sobre Ele desde uma montanha, mas antes de ir para a montanha, se garanta de que quando você abrir a sua boca, possa sair alguma coisa dela. E você deve saber isso. Todo o conhecimento do mundo sem a oração, todo o conhecimento do mundo sem o Espírito do Deus vivo, não serve para nada. Homem, quando eu fui chamado para o ministério, o meu pastor, que foi um homem maravilhoso, me disse: garoto, você pode ficar sozinho. E eu pensei que ele se referia a que se eu pregava a verdade, ninguém ia gostar de mim e tal, mas ao que ele se referia é que enquanto os outros garotos vão a retiros cristãos, enquanto eles se reúnem e vão com toda aquela manada, você pode ficar a sós com Deus. Você pode fazer dele a sua morada. Você pode ser uma ave rara. Você pode permanecer com ele por um tempo. Homens. O mundo precisa de Cristo e da revelação de Cristo. E a vos foi concedido o privilégio de pregar a Cristo. Agora você se esforça nisso? Talvez para alguns de vocês seja necessário, como foi muitas vezes para mim, fechar minha boca e abrir os meus ouvidos, e estudar, e ler, e chorar. Quando saímos do púlpito, não somos agitadores, não somos comerciantes, somos Ezequiel. E Deus nos diz, no meio desse vale de ossos secos, porque todos são ossos secos, podem esses ossos secos reviverem? Não vamos negá-lo com incredulidade e dizer não. E não vamos ser presunçosos e dizer sim, mas responderemos: Senhor, Tu sabes. Então profetiza. Tudo no reino é sobrenatural. Não da maneira trivial do evangelicalismo contemporâneo. Realmente sobrenatural. O homem só pode ser convertido por uma milagrosa obra do Espírito. E o Espírito prometeu fazer essa obra quando nós profetizarmos. Não há alguma ideia besta que tivemos no fim de semana, mas sim a palavra de Deus escrita.